Olá, trabalhadores, trabalhadoras. Falo aqui em nome da direção da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico. Eu quero informar vocês, a gente já esteve falando a respeito dessa situação do ocorrido. Nós tivemos participando de uma audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho. Audiência pública essa que foi convocada pelo ministro Caputo, que é relator da matéria que fala do custeio sindical, especificamente da contribuição sindical. Depois de toda essa movimentação que houve no Supremo, no STF e também no TST, o ministro Caputo optou por abrir os microfones, o espaço dentro do TST, para ouvir as entidades representativas dos trabalhadores e dos empregadores em relação a essa questão do custeio. Custeio é algo muito importante. Nós tínhamos uma situação de custeio que era a contribuição sindical, da mesma forma que o patronal tinha e continua tendo, um sistema de custeio que vem através do sistema S. Eles têm sistemas de mensalidade, eles tinham também a contribuição sindical. Foi tirado a contribuição sindical das representações laborais, da representação econômica, mas para o patronal permanece a condição de trabalho, de mobilização, de realização, que é através do sistema S, que desconta de todos os empregadores, até os sindicatos. Hoje, sempre, pagou a contribuição para o sistema S, até os sindicatos, sobre a folha de pagamentos que tem. Então, ninguém escapa e é compulsório, tá? E esse dinheiro, a gestão dele são as confederações e federações que fazem, através do sistema S. SESI, SENAI, SENAC, tá? E tanto na área urbana quanto na área rural. Indústria, serviços, tá certo? E a área rural também. Então o sistema S, ele está mantido, ou seja, o financiamento da estrutura sindical econômica, ela não foi abalada como um todo. Diferente do sustento e da contribuição do sistema sindical laboral. Nós perdemos a contribuição sindical. Para as federações, confederações e centrais, praticamente zerou a contribuição. Fica aí uma mensalidade ou uma anuidade, tá certo? E a condição de mobilização de trabalho, ela fica inexistente. Então essa audiência pública, ela serviu para que nós levássemos a nossa realidade. Porque hoje a estrutura sindical, ela é muito responsável e responsabilizada, tá certo? Por tudo que acontece no mundo do trabalho. Tá? Hoje, por exemplo, quem tem que fazer as fiscalizações dos locais de trabalho? É o Ministério do Trabalho, que não faz. Não faz. E não é por querer, é por falta de condições. Não tem funcionários, não tem meios de locomoção, tá certo? Hoje, o Ministério Público do Trabalho, a nível nacional, como é que funciona? O Ministério Público recebe denúncias e eles não vão a campo, com raríssimas exceções, apurar as denúncias. Sempre remete ofícios aos sindicatos dos trabalhadores pedindo para que sejam apuradas as denúncias que eles tomaram conhecimento. Eles foram receber, eles foram contactados por pessoas, trabalhadores ou não, de eventuais irregularidades na relação capital e trabalho. Só que quem é que vai a campo apurar isso? São os sindicatos laborais. Só que esse mesmo Ministério Público, depois, ele cria um embaraço enorme quando os sindicatos têm nos seus acordos e convenções um custeio sindical. É um absurdo isso, mas é verdade. Tá? Então hoje, os resultados auferidos no processo negocial, as melhoras que tem nas cláusulas sociais, as conquistas econômicas, cláusulas de PLR, cesta básica, convênio médico, reajuste salarial, aumento real de salário, é graças à atuação da estrutura sindical. É graças ao trabalho desenvolvido pelos sindicatos, federações, confederações e central. É a estrutura sindical que faz essa luta para que o trabalhador possa avançar, melhorar, ter uma proteção. E eu te falo, com toda a dificuldade, a gente continua se movimentando, a gente continua se virando, a gente continua se unindo para não deixar desamparado por tudo o trabalhador e a trabalhadora. Mas nós precisamos resolver essa situação. Tá? Então é muito importante que a gente tenha regulamentado essa questão e a competência das assembleias. As assembleias, quando elas são chamadas,
elas têm que ter essa competência de deliberar. E na Assembleia, tudo é debatido, tudo é discutido e tudo é deliberado. E é simples, pessoal. Nós queremos uma isonomia. Qualquer que seja o tema que você leva para uma Assembleia, ele é deliberativo. Porque somente o custeio sindical, ele tem que ter o processo de Assembleia, ele é deliberado e depois ainda ele tem que ser rediscutido? Está errado. E esse é um modelo que enfraquece, que desorganiza, que desestrutura a organização sindical. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos fazer esse debate com os trabalhadores nas fábricas, nós precisamos mostrar para eles qual é a atuação, a importância, as conquistas que ele tem, objeto da participação do sindicato nas negociações coletivas ou nos acordos ou convenções coletivas. Isso é fundamental. E quem é que vai fazer isso? Somos nós. Sindicato, federação, confederação e central. Nós temos que legislar mostrando a importância do nosso trabalho e a necessidade de continuidade desse trabalho. Porque senão o empregador, ele simplesmente vê que a presença do sindicato, o sindicato fortalecido, a estrutura sindical fortalecida, é uma ameaça para eles, para o processo de exploração continuada, que muitos querem adotar. Tá? Então, se tem hoje o PIS da categoria, em alguns casos, o dobro do salário mínimo. Se tem hoje o dobro do adicional noturno, tem a CLT é 20%, algumas categorias têm lá de 30% a 40%. Tá? Então, isso é fruto do quê? Do trabalho da organização sindical. Nós precisamos nos unir, nós precisamos deixar claro isso. E a participação da confederação, estive na audiência, falando em nome da nossa confederação, deixando claro a importância e a valorização desse trabalho. Tá? E ainda fiz questão de relatar que são muitos sindicatos que reclamam, que recebem reclamação de trabalhadores, até para cobrar das empresas a colocação de papel higiênico no banheiro. Essa é verdade, gente. Os sindicatos têm que atuar para que as empresas forneçam água potável para os trabalhadores consumir durante o seu horário de trabalho. Os sindicatos são cobrados, são pedidos ajuda dos sindicatos para que as trabalhadoras tenham acesso a absorvente higiênico no local de trabalho. Você já imaginou se o sindicato não tem condições de se locomover, de se mexer, de cobrar, de estar na porta de fábrica? É isso que o empresariado quer. É isso que o parlamento quer. A Câmara dos Deputados e o Senado, eles querem isso. Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho do Rio Grande do Norte, ele quer isso. Ele quer isso. Que os sindicatos, que a estrutura sindical, ela fique totalmente inoperante para que eles possam efetivamente implantar a plena escravidão no ambiente de trabalho. Que Deus nos abençoe, vamos firmes nessa caminhada. Nós estamos agora num processo de campanha salarial do segundo semestre. É nesse momento que a gente discute o custeio também, e é nesse momento que a gente tem que conversar com os trabalhadores e trabalhadoras da importância e da necessidade da nossa manutenção. Tão importante quanto o reajuste salarial, a renovação das cláusulas de benefícios, é ter na convenção coletiva ou nos acordos coletivos o custeio sindical, para a estrutura sindical. E você precisa ser o defensor dessa cláusula, o defensor dessa bandeira, porque sem condição financeira não há como nós nos mantermos à frente desse processo de defesa dos direitos e avanços para os trabalhadores e trabalhadoras. Que Deus nos abençoe e nos proteja a todos.